Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Altus, e hoje a gente vai continuar explorando um pouco sobre as funcionalidades do protocolo Modbus TCP/IP na série Next. Nessa videoaula eu vou mostrar como fazer a configuração em Modbus Symbol Server do CLP para comunicar com uma IHM, sendo ela cliente da comunicação. Fica aqui com a gente para ver como utilizar esse recurso no Next2Express. E já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Bom pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre a configuração do Next2Express XP340, nesse caso como servidor numa rede Modbus TCP, a gente vai fazer agora uma arquitetura, como vocês podem ver, composta por um Nexto, um XP340, conectado em uma rede Ethernet com um cliente. Aqui nós vamos utilizar uma IHM da série P2 da Altus. Esse cliente ele vai enviar comandos para o servidor, para o Nexto, e vai também receber valores do Nexto. O IP do servidor é o 92.168.15.1 do Nexto e o IP da IHM é o 92.168.15.2. E aí eu também tenho nessa rede o meu computador conectado, onde eu vou fazer a configuração tanto da IHM quanto a configuração do CLP. Eu tenho aqui também conectado fisicamente um CLP na nossa maleta do TB340 do Next2Express e uma IHM da série P2, que é o que a gente vai utilizar aí para fazer os testes. Eu já criei um programa básico aqui. Eu criei uma programação em Ladder, em UserPRG, e também 4 variáveis, 2 variáveis booleanas e 2 variáveis inteiras, que são as variáveis que eu vou mapear nos operadores Modbus, no caso do CLP Modbus servidor. E por que eu criei essas 4 variáveis? Para que elas possam interagir com as entradas e as saídas do CLP. Portanto, eu coloquei uma entrada física, no caso o I00, acionando essa variável XP entrada digital. Eu peguei essa variável XP saída digital para acionar uma saída, aqui o Q00. Aí falando só de variáveis booleanas, aqui eu peguei uma movimentação, então eu fiz um move do AI0, ou seja, da entrada analógica 0, para essa variável aqui, XP entrada analógica. E aqui eu peguei essa variável XP saída analógica e joguei numa saída analógica do CLP. Portanto, a ideia é que com essa interação dessas variáveis com as I/Os físicas do meu CLP, eu possa, através da IHM, via Modbus, fazer a leitura das entradas e a escrita das saídas digitais e analógicas do Nexto. Antes de continuar, a gente precisa configurar também as entradas e saídas analógicas. Aqui em Integrated I/Os, eu preciso dizer que a minha saída analógica, no caso a AO0, é de tensão, portanto eu vou selecionar 0 a 10 volts aqui. E a minha entrada analógica, a primeira entrada analógica, também de 0 a 10 volts, a I0. Porque na maleta que a gente vai utilizar, tanto a saída está sendo enviada para um display cuja leitura é de 0 a 10 volts, quanto a entrada está sendo lida através de um potenciômetro conectado a uma fonte de 0 a 10 volts. Feito isso, já criamos o programa, agora a gente vai adicionar essas relações lá no servidor Modbus. Como no vídeo anterior, eu vou ter que criar um Modbus Symbol Server, certo? Para isso eu vou em Net1 clicar com o botão direito, acrescentar dispositivo, clico em acrescentar dispositivo. Aqui eu tenho todas as opções em termos de rede de comunicação, protocolos de comunicação na Net1, mais especificamente aqui eu tenho Modbus. E no Modbus eu tenho Modbus cliente e servidor. Como a gente já viu antes, no caso agora o Nexto ele vai ser servidor, portanto eu clicando aqui eu encontro servidor, Modbus Server ou Symbol Server. Como eu citei da outra vez, no vídeo anterior, a gente vai utilizar a opção Symbol Server. Então, vou clicar em acrescentar aqui.
Fecho a janela, já aparece para mim aqui Modbus Symbol Server e os mapeamentos, ou seja, as variáveis que eu vou mapear para os operadores Modbus. Vou colocar então, vou começar colocando as minhas variáveis, clico na caixinha, vou selecionar primeiro a entrada digital, na sequência vou selecionar a saída digital, eu posso digitar manualmente também, né? User PRG, ponto, então ele já encontra, né? Vamos colocar aqui a entrada analógica e também user PRG, ponto, saída analógica. Eu ainda não coloquei o tipo de dado, por enquanto eu só coloquei as variáveis do meu programa. Agora eu vou fazer a seleção do tipo de dado Modbus. Nós vimos no vídeo anterior que a gente tem 4 tipos de endereços Modbus: Coil, Input Register, Input Status e Holding Registers, que servem para escrita e leitura de variáveis de 16 bits inteiras e variáveis de 1 bit, no caso variáveis booleanas. Essa variável entrada digital, como eu vou fazer somente a leitura, eu não consigo escrever numa entrada digital física do CLP, esse cara aqui vai ser um input status, ok? Se eu dou um enter, ele já automaticamente faz o preenchimento. No caso, como eu não estou trabalhando com outras variáveis desse mesmo tipo, começo com o endereço do dado 1. Isso vai ser importante depois, para que lá na configuração da IHM a gente possa também fazer o endereçamento compatível com essas variáveis. No caso da saída digital vai ser um coil, porque eu vou fazer escrita e leitura dessa variável, que é o que vai acionar uma saída do meu CLP. Então já está aqui com o endereçamento inicial 0. Entrada analógica. Entrada analógica é só uma leitura, né? Eu não posso escrever numa entrada analógica física do CLP. Portanto, aqui vai ser uma input register, né? 16 bits. E por final, uma saída analógica, que vai ser uma holding register. Eu vou escrever nesses operadores. Então, clico aqui. E notem que eu já tenho também o endereço absoluto das variáveis Modbus, que é o que eu vou utilizar lá na IHM para poder fazer a configuração. Bom, do ponto de vista do CLP, a configuração é essa, né? Lembramos que em net1, né, eu preciso colocar o endereço de IP. Nesse caso já está aqui o 92.168.15.1. Eu vou fazer a compilação desse programa. Ver se não ficou nenhum erro. Ok, sem erro nenhum. E vou enviar. Para enviar o programa para o CLP, eu vou usar essa opção aqui, que é o Easy Connection, certo? Eu vou clicar nesse botão e ele vai fazer uma varredura para verificar se existe algum IP de Nexto conectado à minha rede. No caso aqui tem o IP 15.1, né? Então já seleciono ele, dou um login, vai pedir para conectar, clico em sim, vai dizer que tem uma aplicação diferente, vou dar um sim. Aqui ele vai pedir para transferir o código-fonte, eu vou clicar em não, mas fica a critério aí de vocês, porque o código-fonte é aquele arquivo que me permite fazer um upload posterior. Portanto, uma vez que eu envio esse código-fonte, futuramente eu posso puxar, ou seja, ter um backup desse programa a partir do meu CLP. Como eu só estou testando, eu vou clicar em não. Né? Então já fico logado, CLP em modo stop. Eu vou vir aqui e clicar em iniciar para ele rodar. Então agora eu vou fazer a configuração do programa na IHM. Primeiramente eu vou abrir o FV Designer, que é o nosso software de configuração da IHM. Na tela inicial vou clicar em New, né, novo. Seleciono o modelo, caso aqui eu estou usando o P2101NA fisicamente. Selecionado o modelo eu vou em Next. A próxima opção é para adicionar o controller, ou seja,
o protocolo de comunicação da IHM, então vou em ADD. Aqui em Interface eu seleciono Ethernet, que é o meio físico que eu vou utilizar. E aqui eu vou selecionar, portanto, o protocolo. Eu tenho vários, mas no caso eu vou usar aqui o Modbus. Aí eu tenho o Modbus Slave e o Modbus TCP. No caso, essa IHM vai ser cliente, ela vai ser master, portanto eu vou manter a configuração como Modbus TCP, certo? Aqui eu vou já adicionar o IP do CLP que eu quero comunicar, então 192.168, no caso aqui é o 15.1, que é o CLP do Nexto, certo? Por enquanto, em termos de configuração é isso, né? A gente só define o IP e já clico em OK. Já fica atribuído aqui o IP do Nexto que eu quero comunicar. Vou em Next novamente, né? Seleciono aqui um caminho e um nome, né? Para utilizar o arquivo e clico em Finish para inicializar então a aplicação. Esse é o ambiente de programação do FV Designer para a gente configurar a IHM. Inicialmente eu vou criar uns objetos na tela para poder interagir, certo? Via o touchscreen da IHM com o meu CLP através do protocolo Modbus. Para isso eu tenho aqui do lado, né, uma série de objetos da minha biblioteca que eu vou poder utilizar. Eu posso, por exemplo, adicionar uma lâmpada. Clico e arrasto, né, para ter esse objeto aqui que vai indicar, né, o estado de uma variável. Eu tenho esse botão que é Bit Switch, que na medida que eu aciono ele, eu vou modificar o status de uma variável booleana. Clico e arrasto, então aqui é basicamente um botão. Então, uma lâmpada, um botão. Como a gente está trabalhando com entradas analógicas, eu também quero trabalhar com variáveis desse formato. Então, eu tenho, por exemplo, aqui esse meter, que é um medidor, né, que permite fazer a monitoração de um valor analógico, somente leitura. E aqui eu tenho um objeto que é o slide switch, que é um objeto de escrita de uma variável analógica. Eu consigo com ele, né, ao arrastar esse slider, escrever um valor, né, diferente em uma variável analógica. Portanto, eu tenho variáveis booleanas para serem manipuladas e variáveis analógicas também, leitura e escrita. Bom, adicionados esses objetos na tela, eu vou ter que configurar o Modbus para que eu consiga atribuir a esses objetos variáveis que via Modbus serão a representação dos operandos do meu CLP. Então, eu vou sair dessa tela, né? Eu estou aqui basicamente em Screen, onde eu tenho a minha tela inicial e eu adicionei esses objetos. Eu vou na próxima aba, que é a aba chamada Project Explorer. Se eu for aqui em Link, eu vou ver que eu já tenho meu Modbus TCP adicionado, que é referente ao IP do meu servidor, né, lá do CLP. E agora eu vou adicionar os tags, né, as variáveis dos respectivos endereços Modbus. Para isso, eu vou vir aqui, né, embaixo em Tag Library, certo? E aí eu vou adicionar os tags. Vamos colocar 4 tags aqui e vamos configurá-los conforme a nossa comunicação Modbus. Vamos lembrar, pessoal, que lá no Master Tool, deixa eu retomar aqui, eu tenho uma variável somente leitura de 1 bit que eu chamei de entrada digital, cujo tipo é um input status, endereço 10.001, né? Aqui está 100.000, mas ele acaba colocando um dígito a mais. De qualquer forma, né, é a faixa de endereços do input status. Vou fazer isso também aqui nos tags da IHM, então eu vou chamar de entrada digital, né? Não precisa ser o mesmo nome, isso não interfere. Vou dizer que ela é booleana, então tamanho 1 bit.
E aqui em endereço eu vou colocar o endereço Modbus. E aqui tem um detalhezinho que a gente precisa entender, porque o software de desenvolvimento da IHM ela é um pouco diferente do software de desenvolvimento do CLP, né, do Master Tool. Portanto, vamos lá, em Address eu vou dar um clique aqui, vai abrir os 3 pontinhos, e aí eu posso buscar um endereço de vários pontos, como Internal Memory, né, que é a minha memória da própria HM, e esse aqui ó, é o device 0. Deixa eu fechar aqui só para mostrar que quando eu adiciono o Modbus aqui em link, ó, esse é esse 0 que ele está representando. À medida que eu adicionar mais protocolos, né, mais devices nesse protocolo Modbus, vai aparecendo outros números, né? Mas o importante aqui é que é o device 0. Voltando em Tag Library, né, quando eu for em Address, eu seleciono então o 0, que é o primeiro dispositivo, e aqui eu tenho algumas opções. Essas opções se referem aos endereços Modbus. Só que aqui eu não tenho uma simbologia igual ao que eu tenho no Master Tool. Se a gente voltar lá na apresentação, né, mostrar para vocês aqui ó, os endereços, notem que quando eu me refiro a coils, o primeiro dígito é 0, quando eu me refiro a discrete input, né, input status, o primeiro dígito é 1, input register, o primeiro dígito é 3 e holding register, o primeiro dígito é 4. Então isso aqui que ele vai estar utilizando, né, esse primeiro dígito, para dizer nessa configuração aqui, né, que 0x é coil, 1x é input status, 3x input registers e 4x é o holding registers. Como eu quero fazer somente uma leitura de uma entrada entrada digital, eu vou botar input status 1, né, e o endereço inicial é 1. Vou dar um enter aqui. Notem que ele trouxe o endereço com esse formato, mas o importante aqui é a gente entender que é do device 0, que é o meu CLP, 1, que é input status, endereço inicial 1. Bom, vamos seguir colocando então uma saída digital, né, que será, né, se a gente voltar ali no Master Tool, um coil endereço inicial 1 também. Então vamos dar um duplo clique aqui, seleciono o device 0, coil, só deixa eu mudar o formato aqui que eu não mudei, tem que ser booleano, né, bit, device 0, coil é o índice, né, 0, inicia com 0, endereço inicial 1, certo? Agora eu tenho os outros dois, que serão respectivamente a minha entrada analógica e a minha saída analógica. Então, vou botar aqui, ó, entrada underline analog, ok, 16 bits, e eu vou definir então que é o device 0. Como é uma entrada analógica, só o que eu consigo fazer é ler, então somente leitura input registers. Índice 3, endereço inicial 1. E por fim a minha saída analog, também 16 bits. Dispositivo é o device 0. Agora, como eu quero escrever, vai ser o 4x, referente a um holding register, endereço inicial 1, assim como está lá no Modbus do CLP. Então, essa compatibilidade entre a variável, o tipo de dado, o endereço inicial, ela tem que estar coerente com a configuração da IHM, né? Tipo de dado, endereço inicial e a variável. Detalhe é que aqui eu coloquei um nome semelhante ao nome do CLP, mas isso não é regra, certo? Não precisaria necessariamente estar com o mesmo nome. Feito isso, eu vou pegar esses tags e vou jogar naqueles objetos que eu coloquei na tela da IHM. Então eu volto aqui para a tela, Screen, né, a primeira tela onde eu já coloquei 4 objetos, e eu vou direcionar os tags dos respectivos objetos. Essa lâmpada, por exemplo, essa lâmpada
ela vai indicar um status ligado ou desligado, portanto, booleano, de uma variável de somente leitura, né? Que é o quê? Que é a minha entrada digital. Eu dou um duplo clique e aqui em address eu consigo colocar, então, a minha variável, o meu tag. Clico aqui nos 3 pontinhos, né? Eu posso selecionar o tag library e aqui eu tenho, no caso, só vai aparecer a entrada e saída digital porque é uma variável booleana. Então, entrada digital, ok. Vou dar um ok. Esse botão eu vou acionar uma variável booleana, então eu vou acionar uma saída digital, duplo clique. Write address, né? Escrita. Clico nos 3 pontinhos, tag library, saída digital, certo? Aqui eu tenho uma opção também que eu vou selecionar bit invert, né? Bit momentary é quando eu pressiono e tiro o dedo do botão, eu desligo a variável. Bit invert é um pulso para ligar e um pulso para desligar. Então no exemplo a gente vai ver que vai funcionar dessa maneira. Vou dar um ok. Agora vamos para as variáveis analógicas. Esse relógio vai mostrar um endereço analógico, é somente leitura, portanto vai ser representada pela minha entrada analógica. Vou dar um duplo clique. Aqui endereço, 3 pontinhos, tag, entrada analógica, né? Eu tenho entrada e saída, no caso aqui vai ser a entrada analógica. Aqui uma questão importante, tá? É o range, porque uma entrada analógica, sem eu utilizar nenhum tipo de função de conversão de engenharia, linearização, no Nexto é de 0 a 30 mil. Então, para ficar coerente com a entrada analógica física, então eu vou botar o máximo 30 mil. Então, o valor vai de 0 a 30 mil. Se vocês notarem, dá para ver que a escala mudou aqui no objeto. E aqui no slider, eu vou dar um duplo clique e eu vou fazer com que o movimento dessa chave escreva um valor na minha saída analógica. Vou selecionar aqui em Write Address, tag, no caso aqui vai ser saída analógica, dou um ok. Também, né, como é uma saída do Nexto Express, sem nenhum tipo de linearização, para que eu chegue no fundo de escala da saída, nesse caso 10 volts, eu tenho que escrever 30 mil. Então eu vou botar de 0 a 30 a minha escala. Ok? Bom, agora a gente vai fazer o teste. Eu vou pegar esse programa, vou mandar para o meu CLP e a gente vai testar. Eu vou na aba Projeto, Download. Ele vai pedir para fazer a compilar, né? Vou dar um sim aqui. Vou digitar o endereço de IP da minha IHM, que é 15.2. E vou dar um Start. Ele vai estar fazendo o download. Vou mostrar aqui na tela o download sendo realizado na IHM, né? Como eles já estão conectados, ele já vai fazer a inicialização e na sequência ele vai comunicar. Bom, pessoal, já enviei o programa para a IHM, coloquei um fundo mais azulado para melhorar o contraste. Eu vou desligar aqui as entradas dessa maleta para mostrar para vocês. No caso, aquele primeiro objeto, que é uma lâmpada, ele vai representar o acionamento de uma entrada digital. Então, se eu acionar a entrada aí 00, esse objeto vai mudar de cor. Se eu desligar, volta para a cor inicial. O outro objeto é um botão. Se eu acionar ele, eu vou ligar a saída. Portanto, acionei ele, ligou a saída, dá para ver aqui no LED, né, que ele ligou. Se eu acionar de novo, ele vai desligar a saída do CLP. E os objetos de baixo são os objetos analógicos. No caso do medidor, ele vai corresponder ao valor do potenciômetro. Então, na medida que eu girar o potenciômetro,
eu consigo mudar a indicação do medidor, que é o equivalente à minha entrada analógica, e o slider, né, vai representar uma saída analógica. A gente vai poder ver aqui no display de 7 segmentos, que está indicando a tensão, no caso 3.4 volts. Se eu colocar mais na metade aqui, né, em torno de 5 volts. E aí se eu colocar no final vai dar próximo dos 10 volts, que é a minha saída analógica. Ok? É isso aí, pessoal. Essa é a comunicação da IHM via Modbus. No caso, a IHM é o Modbus cliente e o CLP da série Nexto, Modbus servidor. E a gente fez a configuração tanto do servidor no Master2 ACXZ e da IHM no software FV Design. Bom, por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando um pouco dos recursos e tecnologias da série Nexto. Agradeço aí a presença até aqui. Até mais.